Aqueles irmãos que vieram preparados para entregarem seus dízimos e ofertas e primícias, têm oportunidade neste momento. Deus, nós queremos agora apresentar diante do Senhor esses nossos irmãos e irmãs que nesta noite estão trazendo no teu altar, ó Deus, o produto do trabalho, o produto do ganho que o Senhor tem feito chegar nessas famílias. E nós queremos te pedir, Pai, que as promessas da tua palavra sejam derramadas em favor deles. E prosperidade haja nesta casa, nesta família, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, livro de Obadias, dando continuidade às mensagens que temos trazido aos irmãos neste livro lá do Antigo Testamento, falando sobre o juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo. E o texto que estaremos lendo está ali no capítulo 1, a partir do versículo 3, ou seja, estaremos lendo versículos 3 e 4 deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem me poderá derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, na última ministração neste livro, falamos um pouco sobre o terceiro pecado que atrai o juízo de Deus, que é alimentar a autossuficiência e o poder. Falamos da fonte da autossuficiência, que é o coração. Versículo 3 desse texto fala a soberba do teu coração. Falamos um pouco mais sobre a sua causa, ou seja, uma vida privilegiada que eles levavam de riquezas, de posses, de lugares seguros. Mas o profeta disse exatamente o seguinte: tu que habitas nas fendas da rocha, na tua morada alta, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Irmãos, a nossa estrutura material, como bens, posição social, ou quaisquer outros recursos, quando não bem administrados, eles vão alimentar a autossuficiência no nosso coração. E nós sabemos que a autossuficiência é um ponto para a queda, ou é talvez um último estágio para a queda de uma pessoa. Nós abordamos aqui a palavra do fariseu e do publicano, ali no Evangelho de Lucas, onde aquele homem da elite religiosa, o fariseu, supervalorizou seu ego, falando de suas virtudes espirituais, ao passo que o publicano reconheceu a sua insignificância e expôs a sua miserabilidade. E a oração egocêntrica daquele fariseu sequer ultrapassou o teto do templo, mas a oração sincera do publicano o levou para sua casa justificado. Assim vimos o teor daquela parábola de Jesus, mostrando como a autossuficiência não contribui para o nosso bem diante do Senhor. Falamos ainda daqueles que se acham capacitados em função da sua sabedoria e conhecimento. Há muitas pessoas assim que se julgam doutores nas coisas, ou sábios demais. E a sabedoria e o conhecimento, posso dizer que são bons, mas somente serão úteis quando bem utilizados, porque senão vão ofender ao Senhor. Somente são úteis quando são revestidos pela simplicidade e pela humildade. O que precisamos conhecer, isso sim é de grande valor para nós, é conhecer a Deus e a sua palavra. Lembro que Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, quando a nossa dependência está em Deus, e não em nossa capacidade, e não em nossa sabedoria, riqueza, ou ainda quaisquer outros valores,
nós seremos reconhecidos diante dele. Jeremias 9, 23 fala algo interessante. Destas coisas eu me agrado, declara o Senhor. Isso foi o que nós falamos na última ministração, há 15 dias atrás, uma vez que no final de semana passado estávamos aqui com a presença do pastor Valentim. Hoje eu quero falar mais um ponto da autossuficiência, é o seu engano. O profeta, no versículo 3, fala assim: a soberba do teu coração te enganou. Podemos dizer que a autossuficiência, ela constitui num laço para os nossos pés e numa armadilha para a nossa alma. Ela pode até mesmo nos dar aquela sensação de que estamos protegidos como por uma rede de aço, quando na verdade os seus fios são tão finos, tão fracos, quanto aos fios de uma teia de aranha, que pela sua fragilidade podem ser rompidos com muita facilidade. Irmãos, a autossuficiência, podemos dizer isso, ela pega o homem pela mão e o leva para o alto dos montes. Foi o que aconteceu com a nação de Esaú. Mal sabe esse autossuficiente, arrogante, que a sua queda será iminente, será violenta e será sem volta. Confiar em si mesmo, confiar no seu ego, confiar também nos seus próprios recursos, em vez de confiar em Deus, é premeditar loucura. Trata-se do maior e mais terrível engano que possamos cometer. Por isso temos que ter cuidado aqui. O auto-engano, com certeza, tem sido a ruína de muitas pessoas, inclusive de religiosos. Há religiosos que professam uma fé em Deus, mas, no dizer de Paulo a Timóteo, eles vivem no auto-engano religioso. E Paulo ainda acrescenta algo interessante naquilo que ele fala a Timóteo. Dessas pessoas nós precisamos fugir. Não dá para conviver com pessoas que são soberbas, que são autossuficientes. Por quê? Porque eles vão manchar a nossa vida, eles vão contaminar a nossa vida. Essas pessoas, no dizer de Paulo, demonstram aparência de piedade, mas negam a Deus, ou negam o poder de uma vida transformada pela palavra de Deus. Ele expressou exatamente dessa forma, Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo fala, afasta-te também destes, ou seja, não tenha comunhão com pessoas que são dessa forma, porque quando nos aproximamos de pessoas assim, pode haver aí um contágio, pode ter um vírus que está nela que possa descer sobre nós e também nos contagiar. Também, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz que esses indivíduos, essas pessoas, são perversos, são impostores, indo de mal a pior. E veja o que Paulo coloca, enganando e sendo enganados. Notem que ao mesmo tempo em que eles enganam os seus seguidores, aquelas pessoas que os admiram, aquelas pessoas que andam com eles, ao mesmo tempo em que eles enganam essas pessoas com a sua falsa religiosidade, com a sua hipocrisia, por ironia do destino, eles também estarão sendo enganados, ou seja, são pessoas que acabam sendo vítimas do seu próprio engano, ou da sua própria maneira de enganar. De uma certa forma, eles caem no mesmo erro que caem aquelas pessoas que o seguem. Essa aparência de piedade, ou falsa religiosidade, pode até mesmo trazer uma sensação de segurança espiritual. Porém, nós dizemos, é enganosa e não é âncora segura e firme para a nossa alma. Quem está seguro em Deus não vive no engano, mas sim na esperança da graça salvadora de Deus, ou na esperança da sua graça salvadora. Ali no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, tem uma frase muito interessante, no capítulo 6, versículo 19, que diz o seguinte: temos essa esperança como âncora
âncora da alma, segura e firme. O que o escritor estava dizendo? Ele fala de princípios de vida cristã, ele fala de uma segurança em Deus. Se você olhar os versículos anteriores, você percebe o que o escritor da carta está colocando, e aí ele termina ali com essa frase: nós temos essa esperança, ou seja, uma esperança forte, como uma âncora da alma. Nós sabemos que a âncora é que faz com que o navio permaneça no mesmo lugar, sem se deslocar. Quando um navio vai ancorar, a primeira coisa que é feita é lançar aquela âncora para que ela possa fazer com que aquele navio fique no mesmo lugar em que ele ancorou. Assim a nossa fé em Deus, é isso que diz esse texto. Quando nós temos uma segurança em Deus, nós estamos firmes, assim como esse navio não se desloca, nós também não vamos ser deslocados da nossa fé, da nossa confiança em Deus. A religiosidade sem um compromisso com Deus, ela se torna evasiva, ela se torna sem qualquer valor, tanto diante dos homens, quanto diante de Deus. Tem um texto em Isaías, no capítulo 1, versículo 15, bem interessante aqui. Isaías diz assim: quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não escutarei. Se você olhar o contexto desta passagem de Isaías, é de uma nação, é de um povo que estava encharcado no pecado e na idolatria. Eles estavam vivendo numa corrupção terrível. Eles estavam oprimindo de uma forma muito forte os pobres, os miseráveis. Esse era o povo desses dias. E Isaías vem exatamente para dizer para eles que aquilo que eles estavam praticando em termos de religião não estava agradando a Deus. Mesmo vivendo longe da vontade de Deus, esse povo dos dias de Isaías, eles continuavam a prestar culto, oferecia sacrifícios, fazia longas orações, tinha as festividades solenes, dias de sábado. Porém, não havia qualquer evidência neles de um arrependimento sincero, de uma vida transformada. E a voz profética vem exatamente para denunciar, tornar, vamos dizer, escrachado esse tipo de hipocrisia, mostrando que rituais vazios não podem subsistir num coração, ou não pode substituir um coração transformado. Há um texto muito interessante no livro de Miqueias que fala quase a mesma coisa. Diz assim: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Aí veja o que o profeta fala. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente para com o seu Deus. Ou seja, essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira prática de um coração que serve a Deus, que ama a Deus. De nada adianta nós tentarmos agradar a Deus com sacrifícios, com orações, até com vigílias e tantas outras coisas. Se nós colocássemos essa situação para os dias atuais, se no nosso coração não houver essa disposição de realmente servir a Deus, de um coração transformado, uma vida transformada, de nada vai adiantar. A mensagem central é clara: Deus não se agrada de devoções externas quando o coração está longe dele. Podemos até aparentar sermos bons crentes, sermos bons oradores, porém, isso não vai fazer efeito diante de Deus quando o nosso coração não é reto diante dele. Para que o nosso culto seja aceito, para que a nossa oração seja ouvida, é necessário arrependimento, é necessário justiça, é necessário mudança de atitude na correção de um comportamento distorsivo. Quantas vezes nós estamos com o nosso comportamento errado
E o mesmo princípio foi ensinado por Jesus quando ele confrontou as autoridades religiosas de seus dias. Veja o que ele fala aos fariseus, aos saduceus, aos religiosos. Ele diz assim: aprendei o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, e pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem de Jesus. Essa mensagem foi muito confundida nos seus dias. Nós vimos que Jesus se aproximou muito mais dos chamados párias da sociedade, os publicanos, muitas vezes as prostitutas, aquelas pessoas que não tinham qualquer valor, eram as pessoas que vinham mais até Jesus, e Jesus trabalhava com essas pessoas. Por quê? Porque ele estava realmente cheio, vamos dizer, de uma certa forma, enojado com a falsa aparência religiosa, com aqueles que demonstravam aquilo que não viviam na prática. Irmãos, o auto-engano religioso, voltando ao auto-engano, é um dos mais sérios perigos, um dos mais sérios riscos que corremos, uma vez que esse auto-engano muitas vezes mascara o coração, ele disfarça o pecado, além dele iludir a nossa alma com uma fé vazia, com uma fé evasiva e improdutiva. Ele pode até mesmo nos fazer acreditar numa mentira como se fosse verdade. Muitas vezes acontece, algumas pessoas vivem dessa forma, achando que estão corretos, achando que estão vivendo o melhor de Deus. E quando alguém é insistente nessa mentira, nesse auto-engano, algo impressionante eu quero mostrar para você aqui na palavra de Deus. Deus entrega essa pessoa à sua própria sorte. Uma das coisas que vai acontecer momentos antes do Senhor Jesus voltar, é que Deus vai enviar no mundo uma operação chamada operação do erro, para que creiam na mentira como se fosse verdade. Está ali na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 11, que fala o seguinte: Deus lhes envia a operação do erro, a fim de que creiam na mentira. Olha que coisa tremenda. Você gosta da mentira, você gosta do engano, então você vai se enlamear mais ainda, porque Deus vai permitir que a mentira ocupe a sua vida, que você viva mesmo agora encharcado, enlameado na mentira. É isso que diz esse texto. Algo também é que quando nos enganamos a nós mesmos, e aqui é um auto-engano, quando nos enganamos a nós mesmos, acabamos por ser os últimos a perceber. Às vezes todo mundo à nossa volta está percebendo, mas nós não percebemos. O que vai aumentar a nossa já trágica situação. O auto-engano é a capacidade que alguém exerce de poder iludir a si mesmo. Este indivíduo acredita em algo que é falso, porém para ele é muito confortável, muito conveniente viver assim, do que encarar a realidade. Na verdade, quem se auto-engana tende a comprometer as suas próprias convicções. Presta atenção no que eu disse. Quem se auto-engana tende a comprometer as suas próprias convicções, porque o auto-engano, ele engana não as pessoas, mas engana a nós mesmos. Então, quando nós tentamos mostrar aquilo que nós não somos, quando nós nos tornamos autossuficientes por aquilo que possuímos, ou através do auto-engano, o que vai acontecer? Nós vamos sendo envolvidos cada vez mais no auto-engano, a ponto de nós perdermos até mesmo, vamos dizer numa linguagem popular, o fio da meada, ou em que ponto nós estamos e continuamos afundando cada vez mais. Eu quero terminar a palavra dessa noite falando que a autossuficiência, o auto-engano, é uma das maiores barreiras para que uma pessoa creia na palavra de Deus e receba Jesus como Senhor e Salvador da alma.
O autossuficiente, ele acha que nunca precisa de Jesus. Eu já convivi com muitas pessoas, inclusive aqui em Viradouro, lá em São Paulo, pessoas que nunca aceitaram Jesus porque se julgavam justas. Ah, não, eu faço bem, eu não falo mal de ninguém, eu não roubo ninguém, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. O que é isso senão uma autojustificação? O que é isso senão uma autossuficiência, nos acharmos suficientes até mesmo para comprar o favor de Deus? Eu vou dizer para você, não há nada que você possa fazer nesse mundo que venha comprar a salvação. Até mesmo porque você não vai saber a quantidade que é necessária. Discutindo um dia desse com um católico, eu disse, escuta, você diz que tem que rezar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo. Você sabe quantas rezas você precisa fazer para ser salvo? Você sabe quantas penitências você precisa fazer para ser salvo? Ah, não sei. Será que a quantidade que você está fazendo é suficiente para a salvação? Ou você ainda está devendo? Isso ninguém nunca vai saber. Sabe por quê? Porque Deus providenciou o meio da graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Presta atenção na continuação. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o verdadeiro evangelho. O autossuficiente, o egoísta, muitas vezes recusa, porque ele se acha o melhor. Ele se acha puro, ele se acha santificado, ele acha que não precisa da graça de Deus. Eu termino com o que Paulo disse certa vez, ele disse o seguinte, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se há alguém que podia se gloriar em feitos humanos, era Paulo. Ele veio da elite religiosa, tinha credenciais, era fariseu, praticante da lei, fazia tudo o que a lei lá do farisaísmo mandava, e no entanto ele chegou a essa conclusão, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E mais adiante ele fala que eu sou o pior dos pecadores. Ou seja, eu como você, dependemos da graça de Deus, para termos vida, para termos salvação. Que você nessa noite se entregue a Jesus, deixe de lado a sua sabedoria, deixe de lado as suas coisas, deixe de lado o que você acha que é, e creia em Jesus, que Ele é o suficiente para te dar vida e te dar salvação, e tirar você desse buraco em que você se encontra e transportar você para o reino de luz. Nós vamos orar. O pastor Luiz vai estar orando nesse momento. Amém, querido. Fique de pé. Nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor. É o momento agora de reflexão. Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso, mas obedecê-la é melhor. Deus amado, honras e glórias seja dada ao Senhor. Que alegria, Deus, estar na tua casa, adorando o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ama, que abençoa, que fortalece. Nós ouvimos a tua palavra nesta noite, Deus. Nós somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia. Ah, se não fosse o Senhor conosco, o que seria de nós? Ó Deus, que as suas misericórdias sejam conosco todos os dias, porque de nós não procede bem algum. Tem misericórdia, Deus, que o Senhor vê em nós como o publicano, que diante do Senhor disse, miserável homem que eu sou pecador. E a Bíblia diz que ele desceu justificado. Deus, nessa noite, recebemos o alimento da sua palavra e queremos vivê-la todos os dias, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, a tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Deus, porque nesta noite nós vamos sair daqui melhores, com mais fé, mais alegria, mais gratidão, porque a tua palavra não volta vazia.
Obrigado pela tua palavra, pelo culto, os louvores, no nome de Jesus. Amém. Cabe mais uma bênção aí? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça assim com a sua mão, nesse final de receber a vitória, a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na bênção.